A paz do Senhor Jesus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo. Senhor, te louvamos por essa tão rica e grande e majestosa oportunidade. Senhor, que o Senhor nos conduza, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, nos dando graça, entendimento da Tua Palavra. Pai, que nós possamos a cada dia mais e mais aprender mais de Ti. Nos direcione, ó Deus. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, toda a igreja do Senhor, com envolvimento no aprendizado da Tua Palavra. Nós precisamos, Pai, aprender mais de Ti. Ser conosco, Pai. Instrua-nos, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal EBD para Todos, onde nós estamos aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero aqui me apresentar. Meu nome é missionária Luciene Neto Faria, sou aqui de Juiz de Fora, sou da Igreja Assembleia de Deus em Linhares. E como você, como sempre digo, tenho orado e buscado ao Senhor, desde o início da minha conversão, para que o Senhor me ensine a sua palavra. E desde então, da minha conversão, eu tenho buscado aprender a palavra de Deus. E nós estamos aqui com essa alegria de podermos, de alguma forma, contribuir e aprender junto da Igreja do Senhor, dos irmãos e das irmãs, a aprender a palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical, desde o início da minha conversão, estou envolvida ali com a EBD. E eu creio que todos nós, a Igreja lavada e remida no sangue de Cristo, ela busca o aprendizado nas Escrituras. Bom, eu quero te convidar a você dar o seu like, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para você receber notificação quando novos vídeos chegarem. Vocês vão perceber que eu estou um pouquinho rouca, mas nós vamos assim mesmo e vamos aí aprender no Senhor. Bom, estamos na nossa lição por número 12. Estamos no primeiro trimestre do ano de 2025. Quase, encerrando esse primeiro trimestre, onde as nossas lições, elas estão em torno deste tema, que fala em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, ou seja, uma nova roupagem. Então, todo esse trimestre nós viemos estudando acerca desse tema. E hoje nós chegamos na lição 12. E a lição 12, o tema da lição 12 é: a igreja tem uma natureza organizacional. Texto áureo. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Título, capítulo 1, versículo 5. Nossa verdade prática. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Vamos ler? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é o segundo a piedade, em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiado, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador.
a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, vamos ver os objetivos da lição. Analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Ponto 2. Reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. Ponto 3. Dialogar com a realidade atual a partir dos textos bíblicos. A Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e as suas ordenanças. Por outro lado, também uma organização, congregação, uma assembleia como forma de um governo. A Igreja Universal. Quando nós falamos a Igreja de forma universal, nós estamos aqui nos referindo a uma placa de uma denominação que se titula o nome universal. Pelo contrário, estamos falando da Igreja Universal como organismo espiritual. E esse organismo, ele é invisível ao olho humano. Essa Igreja Universal composta por todos e em todos os tempos e em todos os lugares. Todos que receberam a Cristo e o que possuem os seus nomes no livro da vida. É a Universal Assembleia, ou seja, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Interessante percebermos que o vocábulo igreja é formada por duas palavras. Primeiro, prefixo erque, quer dizer a partir de dentro ou para fora de. O segundo prefixo é eclésia, chamada, que quer dizer chamada, convocação, convite. Literalmente, o termo eclésia quer dizer chamados para fora, convocados para anunciar as boas novas do Senhor. Eclesia, ela aparece 73 vezes no Novo Testamento. A expressão, Igreja Universal, que abrange todos os servos de Cristo, em todos os tempos, em todas as gerações, estão ligados e que forma esse organismo vivo que é o corpo de Cristo. Quando nós lemos Atos capítulo 9, versículo 31, também temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, também a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22. Esse termo também, ele é ainda usado para designar também o quê? Um grupo e um local onde se encontram os cristãos. Então, a palavra eclesia, ela tem essas duas qualificações. Nós vamos ver lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, como Mateus descreveu, capítulo 18, versículo 17, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 5. Então, nós vamos ver a igreja em forma de um organismo, e agora a igreja em uma natureza organizacional, ou seja, natureza, quando falamos natureza, é a forma natural, é o começo, é a origem. E quando falamos organizacional, nós também estamos falando local. Poderíamos usar aqui o termo também, a igreja local. Nós estamos vendo aqui que quando nós olhamos a igreja como organismo, nós podemos perceber o organismo humano. Ele é composto com membros, ele é composto com vários elementos para o funcionamento deste corpo, como um organismo. Agora, quando nós vemos a igreja como uma da sua natureza organizacional, nós também vemos que essa igreja, ela precisa o quê? Ter dentro ela, em sua funcionalidade, precisa ser organizada. E isso nós vamos perceber dentro dessa lição. Nós vamos ver aqui que organismo quer dizer o organismo, quando nós olhamos, os órgãos estão vivos e trabalham para a função, com função metafórica. Assim também a igreja em sua organização. Ela precisa trabalhar, né? A igreja definida como o quê? O corpo de Cristo. Então, na sua forma organizacional, ela precisa trabalhar de uma forma coerente. Quando nós vamos ver a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim: o marido é a cabeça da mulher, também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. A igreja é o projeto de Deus que veio à existência mediante a encarnação de Cristo. Nós vamos ver a origem da igreja. A igreja tem sua origem, a igreja é do Deus vivo. Se fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é o alvo do grande amor de Deus. Tópico 1. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Nós vamos ver aqui, Tito, o nome de Tito quer dizer louvável. Ele foi convertido com uma das pregações de Paulo, está ali em Tito, capítulo 1, versículo 4. É interessante que o nome de Tito não aparece em Atos, mas nós vamos ver o nome de Tito ser referido na Epístola dos Gálatas, capítulo 1, versículo 2, também em Gálatas, capítulo 2, versículo 3, também em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, capítulo 7, versículo 6, capítulo 8, versículo 16. Nós vamos ver também falar na epístola de 2 Timóteo e, claro, na epístola que lhe foi destinada, que tem o seu nome. A epístola de Tito, ela tem 3 capítulos, 46 versículos. Tito, ele não foi como Timóteo, ao contrário de Timóteo, para seguir o ministério ali com Paulo, Timóteo, ele foi circuncidado. Porém, Tito não. Tito, ele não foi constrangido à circuncisão. Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Nós entendemos a epístola de Tito como uma das epístolas pastorais, das epístolas paulinas, temos entre elas as epístolas pastorais. E quais são essas epístolas pastorais?
só primeira Timóteo, segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito, seguindo uma ordem cronológica, 1 Timóteo, a epístola a Tito e depois a última epístola paulina, que é segunda epístola a Timóteo. Tito, ele era grego. Muitos entendem que ele foi convertido numa das ministrações de Paulo, como eu já falei, ali no território de Antioquia. Tito, ele é chamado por Paulo como verdadeiro filho, que o apóstolo também usa esse mesmo termo para falar acerca de Timóteo. Paulo, quando ele escreveu a Tito, a epístola a Tito, o apóstolo Paulo estava em Nicápolis. Nicápolis é na costa oeste da Grécia. E quando ele escreve, qual é o propósito dessa carta pastoral? Ou seja, ele escreve para quê? Para que Tito colocassem em ordem as igrejas, né? A igreja que estava ali em Creta. Então, o ofício, a missão de Tito, delegada por Paulo, era que Tito colocasse aquela igreja que estava passando por várias circunstâncias, que ele colocasse ordem, ou seja, se é uma organização que é de um organismo vivo, precisa ter ordem. Então, para isso, Paulo escreve essa epístola a Tito. Nós vamos ver que Creta é uma ilha no Mediterrâneo. Atos capítulo 27, versículo 12. Fica 96 quilômetros ao sul da Grécia, atualmente chamada de Cândes. A ilha de Creta, ela foi anexada ao Império Romano, que uniu desde a parte ali de Cirene, passa pelo norte da África, de Lídias, em uma só província, ou seja, no período do Império Romano, transformou em uma só província. E qual que era a realidade espiritual dos cretenses, ou seja, dos cidadãos, dos irmãos ali da igreja de Creta? Era o quê? Como era a situação espiritual? Desanimadora. Por quê? Porque estava tudo desorganizado. Como assim? Os crentes estavam sem compromisso. Gente, é a igreja, novamente nós precisamos pontuar, um organismo vivo. A igreja, ela é do Deus vivo. E a organização dessa igreja tem que ser de forma que honre o dono da igreja. Essa carta, ela foi entregue, levada até Tito por Zenas e Apolo. Agora, nós vamos analisar aqui a situação espiritual de Creta. Era desanimadora. Por que desanimadora? Porque a igreja estava desorganizada. Gente, ninguém consegue viver num lugar desorganizado, numa casa desorganizada, num trabalho desorganizado. A igreja de Cristo, ela, antes de ser uma organização, ela é um organismo do Deus vivo. E como organismo, ele trabalha todo em harmonia. Também a parte da igreja como organização, ela precisa ser harmônica. Então, nós estamos vendo aqui, em Creta, a situação espiritual era desanimadora. Por quê? Porque ali havia grande descuido no comportamento daqueles crentes, que nós vamos ver esse descuido sendo denunciado no capítulo 2. Então, havia ali um relaxamento espiritual. E isso gerava uma consequência. Qual é essa consequência? Um desleixo natural que era característica dos cretenses. Quando você lê aqui, Tito, capítulo 1, versículo 12,
e também o versículo 13, olha o que vai dizer. Capítulo 1, versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, como é uma epístola pastoral, a epístola a Tito, Paulo está ensinando, mostrando a Tito como lidar com esses cretenses que têm trago escândalo na parte da igreja organizacional. Então, nós estamos vendo que havia muitos problemas dentro dessa igreja. Outro problema que ali havia eram os judaizantes rebeldes. O que são judaizantes? Que eram aqueles que ainda mesmo que aceitasse a Cristo, queria introduzir a liturgia judaizante. Quando nós lemos Atos 15, nós vamos ver que ali teve, a primeira reunião, como que um concílio ali em Jerusalém, para debater algumas questões. E uma das questões fortes na época foi o quê? Se aqueles novos convertidos teriam que passar pela circuncisão ou não. Então, como eu falei há pouco para vocês, Timóteo foi circuncidado, porque a mãe dele era judia, o pai grego. Porém, já Tito, ele não precisou ser constrangido a passar pela circuncisão, mesmo ele sendo grego. Outra questão, tinha ali no meio os mercenários e os provocadores de divisão. Geralmente as divisões vêm, por quê? Porque cada um tem uma opinião diferente. Mas a igreja, a organização da igreja, não é opinião de fulano A ou de B. Precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos vendo que havia esses problemas ali. E é interessante que qual pastor queria, enfrentar crentes como esse, direcionar, liderar uma igreja como essa ali em Creta. Então, Tito, ele tinha esse ofício. Então, quando nós vamos ler essa epístola pastoral do apóstolo Paulo, muitas das vezes Paulo vai falar sobre a idade. Olha, mesmo sendo novo, por quê? Porque tinham pessoas com mais tempo de vida ali que eram lideradas por quem? Por Tito. Então, mesmo ele sendo novo, ele tinha que manter uma conduta bíblica, uma conduta coerente. Então, a parte que nós vemos aqui sobre Tito, nós vemos aqui desde os primórdios, da igreja primitiva, a parte da igreja a parte da igreja organizacional, ou seja, a natureza da igreja como uma organização, aonde vão os lavados e remidos, aqueles que aceitam Cristo, se reúnem na igreja local. Segundo outro ponto que nós vamos perceber é a institucionalidade bíblica da igreja, a instrução paulina, a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. O que Paulo fala para Tito? Estabelecer o quê? Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, ou seja, não só naquele ambiente ministerial, mas sim de cidade a cidade. E aqui nós vamos observar sobre essas lideranças que Tito iria levantar. Primeiro, quando nós vamos perceber aqui, estabelecer presbítero. A palavra presbítero, no grego, presbúteros. O que significa? Presbíteros indica o quê? Maturidade,
e dignidade espirituais necessárias a um cargo. A palavra bispo, episcopos, quer dizer, se refere a alguém ao trabalho de supervisionar a igreja como administrador da casa de Deus. Então, o que significa o presbítero e o bispo? Eles o quê? Eles são aqueles que são escolhidos para o quê? Estar ajudando na forma da igreja organizacional. E quais as qualificações desse presbítero ou desse bispo? Paulo fala em presbíteros, quando Paulo fala em bispo, quando ele fala em diácono, nós já vamos ver aqui de forma bem clara a instituição da igreja como forma organizacional. Nós vamos ver a igreja como instituição, né? Como instituição. E toda instituição, ela precisa ser organizada. Então, dentro da Epístola a Tito, Paulo está ensinando a Tito como serão esses obreiros. Isso é muito importante. Como serão esses obreiros que vão trabalhar na igreja, né? Nessa institucionalidade da igreja. Então, vai falar presbíteros, que significa maturidade também, o bispo, né, que é um supervisor dos trabalhos, administrador da casa de Deus. Então, qual é esse caráter, né? Que eles tenham o quê? Um caráter moral, um padrão de um caráter moral alto para ministrar a igreja. Ou seja, Deus requer os mais altos padrões morais para os ministros da sua igreja. Ou seja, Deus não abaixa o padrão, Deus molda o caráter, mas Deus não abaixa o padrão. Ou seja, o ministro, o presbítero, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter qualificações morais. Dentro desses escolhidos para o governo, dentro da igreja de forma organizacional, eles precisam ter o quê? Qualidades morais, padrões morais. Quando nós vamos ler aqui na epístola de Tito, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente sóbrio, justo e piedosamente. Então, está dizendo aqui que Tito, ele vai levantar esses presbíteros, ele vai levantar estes obreiros. E esses obreiros, eles têm que ter qualificações. Tito, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Para este propósito te deixei em Creta, para que as coisas que ainda restam continuasse corrigindo, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como te ordenei. Aí ele continua: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, tendo filhos fiéis, que não possam ser acusados de desregramento ou de rebeldia, pois cumpre ao bispo ser irrepreensível como administrador da casa de Deus, não presunçoso, nem irascível, nem escravo de vinho, nem briguento, nem ganancioso por dinheiro. Versículo 8. Mas hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e disciplinado. Então, aqui está falando das qualificações daqueles que vão estar à frente da igreja, daqueles que vão estar sendo exemplo para a igreja de forma o quê? Organizacional. Então, aqui nós estamos vendo a instrução paulina. Então, hoje que nós podemos perceber que essas doutrinas, elas não mudaram. São princípios bíblicos. Se nós lermos aqui na Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala assim: tu, porém, fala o que é conveniente à sã doutrina.
ele está sempre chamando e despertando Tito, embora naquilo que ele vai enfrentar, para ele continuar o quê? Na sã doutrina. Estamos vendo que a igreja, a organização, temos já no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Quando você vai ver ali em Atos capítulo 6, que nós vamos ver que a igreja, né, a descida do Espírito Santo, Pedro, ele vai fazer uma pregação, em sua primeira pregação, ele vai ter ali já 3.000 pessoas convertidas, a igreja ela está crescendo, então precisa de se organizar. E ali está vendo, Atos capítulo 6, a instituição do quê? Dos diáconos, porque uns estariam ali pregando a palavra, outros estariam ali servindo, atendendo os órfãos, atendendo as viúvas. Então, como houve esse crescimento, precisou o quê? De se organizar. Então, para se organizar, tem que se ter o quê? Consagração de presbíteros, porém, que segundo os princípios bíblicos, a qual nós lemos aqui há pouco. Nós vamos ver também que os ensinos doutrinários, né, as igrejas, elas dispunham ali o quê? Da assistência, dos serviços sociais para atender as famílias, o quê? Que tinham ali uma fragilidade econômica. Então, havia na igreja de Corinto também, hoje o que chamariam de comissão de ética, ou seja, se organizar. Quando há uma organização, tudo que há uma organização, há uma execução melhor do trabalho. Quando os recursos vão chegando na igreja, recursos financeiros, então precisa se organizar. Então aí se tem a tesouraria. Através daquilo, os recursos financeiros vão ser organizados e atribuídos àquilo conforme as ordenanças do Senhor. Outro também é as cartas de recomendação. O que serve essas cartas de recomendação? Seria um recurso para o quê? Garantir a origem da identidade das pessoas. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, vai falar, Febe foi aquela que levou essa carta. E no capítulo 16, Paulo vai mencionar sobre Febe. Então, essa institucionalidade, né, ela é bíblica. Então, nós vemos aqui a institucionalidade bíblica da igreja. E nós venhamos ver desde os tempos ali da igreja primitiva. Claro que se nós estudarmos até ali entre o século III, nós vamos ver ali no ano 313, nós vamos ver que ainda não se havia templo. A igreja se reunia em catatumbas, onde os cristãos eles se reuniam. Ali eles faziam culto, muitas das vezes em até praças, muitas das vezes em locais mais escondidos. Mas depois que passou o período da perseguição, houve-se então a igreja se organizou, ou seja, ela teve um ambiente para o quê? Para que pudesse se encontrar e ali os irmãos, de forma coletiva, atribuir, né, o culto ao Senhor. Então, aí houve as igrejas, e de acordo que a igreja vai crescendo, a organização ela vai tendo que ser organizada, tendo as suas lideranças, tendo toda uma organização para que tudo flua de uma maneira que glorifique e que honre ao Senhor. 3. A questão atual. Organismo e organização. A ideia de que a igreja deve restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças. Muitos ainda não entendem essa exigência de organização. Ou seja, muitos eles não conseguem entender. Eles entendem a igreja só como um organismo. Mas entendendo a igreja como um organismo, nós vemos a necessidade da igreja como uma organização
para que ali se há as reuniões, para que ali nós possamos atribuir a Deus culto, lembrando que nós temos duas cidadanias. Somos cidadãos dos céus, né? E também nós somos cidadãos dessa terra, ou seja, nossas duas pátrias, terrestres e também celestial. Então nós temos responsabilidades com as autoridades civis constituídas, está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7, como também com as autoridades eclesiásticas. Nós vamos ver Cristo falando: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Você vê que como organização, a igreja, ela também tem ali a sua contribuição com o Estado. A igreja, para se ter uma igreja organizacional, nós vamos ver que ela precisa estar não vinculada de forma organismo, mas de forma organizacional. Precisa ter o documento, precisa ter as qualificações, porque nessa igreja, vamos dizer, no templo, onde os irmãos vão atribuir culto ali ao Senhor de forma coletiva, precisa estar nos parâmetros para receber os irmãos, precisa ter o alvará. Então, é necessário essa parte da organização. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto de antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema na vida espiritual. Nós vamos ver aqui os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais. Primeiro, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra o quê? Uma institucionalidade da igreja. Nós vamos ver Charles Fox Fanham. Aos 20 anos de idade, assumiu o pastoreado na igreja ali em Eudora, em Kansas. Ele era um pregador, ele acreditava muito na questão de cura divina, mas nós vamos ver que em 1895 ele entregou essa licença de pregador, deixou o denominacionismo, ou seja, de estar aliado a uma denominação para o quê? Ser um pregador itinerante, independente, ou seja, largou a denominação, não faz parte mais de uma congregação. E hoje nós estamos vendo que tem muitos, né, que não acreditam mais nessa parte organizacional da igreja. Fala, não, nós somos uma igreja, mas por que é importante a igreja em sua forma organizacional? Porque ali não somente estamos totalmente coerentes diante do Estado, mas nós vemos que desde os primórdios iniciou essa forma da igreja, logo no limiar da sua história, e foi uma bênção. Nós vamos ver os líderes da igreja, Paulo deixando lideranças, como essa epístola aqui, que nós lemos aqui de Tito, quando Tito ele está ali para estar ajudando aqueles crentes, para que eles possam entender a palavra. Então, a igreja ela é de suma importância. E nós estamos vendo aqui que é necessário se organizar. No ano de 1914, alguns dos pioneiros, eles entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento de que antidenominacionista, que começou em Farram. Por quê? Porque senão teria um crescimento desordenado. A igreja cresce, mas a igreja não tem uma direção, não tem uma ordenança, não tem uma instrução. Então, nós vamos ver que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus,
que iniciou nos Estados Unidos. Logo, no Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra, a igreja crescendo, muitos membros diante do avanço da obra, era o quê? Necessário estruturar o movimento pentecostal. Então, precisava se criar um órgão para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas. Por isso, dessa forma, trouxe para trazer solução essas questões domésticas. Então, tanto interna também como externa. E foi nesses dias que foram criados ali, os pioneiros brasileiros criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que foi em setembro do ano de 1030. O sentido das convenções era também organizar, ajudar a organizar, tanto no sentido interno como também externo, organizar essa parte organizacional da igreja. Então, organismo e organização não são excluentes em si, mas necessários para a missão da igreja. Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excluentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então, nós percebemos que o organismo e a organização não são excluentes entre si. A parte da estrutura organizacional da igreja é importante. Então, aqui ficamos com mais essa lição. E como cristãos, a nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, como uma organização. Trazendo para os nossos dias atuais, quantas pessoas, por ter a igreja como organização, quantos visitantes entram na igreja, aceitam a Cristo e ali fazem parte, não somente da igreja em sua organização, mas, acima de tudo, a igreja como organismo do Deus vivo. Que Deus possa abençoar. Quero te convidar a você deixar o seu like, a se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber notificação quando novos vídeos chegarem. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa tão rica e abençoada oportunidade. Sabemos que Tu és o mestre por excelência. Tu és o Deus que nos orienta, continue conosco, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos aprender a Tua palavra. Senhor, abençoe cada vida que estará na Escola Bíblica Dominical, os Teus filhos, as Tuas filhas, que em amor, de forma voluntária, têm se dedicado à Tua obra e que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu oro e já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe. Uma excelente aula em nome de Jesus.